Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Hoje, nesse novo formato, né, nós vamos estar falando sobre a seção 1.3 e 1.4 do livro de vocês, certo? Lembra que nós falamos na primeira aula sobre todo o contexto histórico, é, sobre o conhecimento religioso, sobre um pouquinho ainda, né, sobre o conhecimento do senso comum. Na segunda aula falamos do conhecimento do senso comum e conhecimento científico, certo? E nessa aula de hoje nós vamos falar sobre o conhecimento filosófico e o conhecimento científico. Perceba que nessa aula vão estar presentes esses dois assuntos, porque o conhecimento científico nós já falamos na primeira aula, na segunda aula e agora nessa terceira aula também. Então, é um assunto que nós já revisitamos várias vezes, né? E hoje a gente finaliza ele. Para a próxima aula, nós falarmos sobre a aula 2, a seção 2.1 já da segunda unidade, ok? É, E sobre o conhecimento filosófico, o que podemos dizer sobre ele, né? O que podemos falar sobre esse conhecimento? Antes, necessário entendermos o que é filosofia, né? Filosofia é a decisão de não aceitar como óbvia, como evidente as coisas quando elas aparecem imediatamente, certo? Ou seja, é não darmos a nossa aceitação, como diz Marilyn Chauí, imediata às coisas, sem maiores considerações. Então, não podemos jamais aceitá-los sem antes haver investigado e compreendido os fenômenos, certo? Então, a decisão de não aceitar como óbvias e evidentes as coisas, as ideias, os fatos, as situações, os valores, os comportamentos de nossa existência cotidiana. Como eu falei para vocês, jamais aceitá-lo sem antes havê-lo investigado e compreendido, né? Então, perceba que filosofia, né, em síntese, é não aceitar imediatamente as coisas. Eu paro, penso, vou refletir, vou indagar, certo? Vou fazer uma reflexão no sentido de que é isso, tem procedência ou não, né? Entrar a fundo no problema, pensar esse problema, certo? Seguindo, nós temos o conceito de conhecimento filosófico. Conhecimento que estimula os indivíduos à reflexão, ao questionamento, ao exercício do raciocínio, certo, pessoal? Então, o conhecimento filosófico, ele vai fazer uma reflexão crítica sobre os fenômenos que estão no mundo, como falei para vocês ainda antes, certo? Ele vai possibilitar, propiciar ao indivíduo um pensamento crítico e analítico acerca da realidade em que ele está inserido, certo? Perceba que ainda na primeira aula nós falamos sobre, né, um conceito de conhecimento filosófico, e nós vimos que a crítica, né, já estava inserida, né, uma reflexão crítica acerca dos fenômenos. E como principais características nós temos ser valorativo, certo? Inicia a partir de hipóteses que não passam por testes, surgem a partir do exercício da razão, e ao virar uma teoria não passa por experimentação. Vocês vão lembrar que a experimentação está dentro do conhecimento científico. Lembra que eu falei para vocês? Conhecimento científico, experimentação, prova, comprovação, certo? Já no filosófico, não. Ainda ele é não verificável. Sem experimentação, como dito, esse tipo de conhecimento não pode ser comprovado. Racional, né? Uma outra característica que nós falamos já para vocês, ele é construído por meio da utilização da razão pura, sem adotar métodos empíricos. Avançando, nós temos que ele é um conhecimento sistemático. As hipóteses e enunciados visam a representação coerente da realidade estudada, certo? Numa tentativa de apreender ela em sua totalidade.
infalível e exato, né? Os postulados, assim como suas hipóteses, não são submetidos a testes de observação, a testes de experimentação, certo? São características trazidas por Marco Antônio Chaves. Pessoal, toda a referência está no final da aula, certo? Vocês vão poder visualizar as referências no final da aula. Então, além do nosso livro, nós temos ainda toda uma bibliografia complementar que vocês podem estar consultando. Vou disponibilizar também para vocês os links, certo? E, pessoal, avançando ainda nesses conceitos, nós temos que filosofia é composta por duas palavras, certo? Ela advém do grego, certo? E é composta por duas palavras. Nós temos filo e sofia. Filo deriva-se de filha, que significa amizade, amor. E sofia quer dizer sabedoria. Então, finalizamos o conceito de que filosofia significa amor pela sabedoria, amor e respeito pelo saber. E o filósofo é aquele que ama a sabedoria, tem desejo pelo saber, certo? Então, o que seria adotar uma atitude filosófica, né? A gente vê que muitos, né, comentam as seguintes frases: segundo minha filosofia de vida, ou eu defendo a seguinte filosofia. A minha filosofia de vida diz que, né, nós podemos visualizar isso com bastante frequência, né, nos nossos diálogos. No entanto, isso realmente é uma atitude filosófica, certo? Vamos lá. O indivíduo passa a indagar, a interrogar a si mesmo. Por que adotar determinadas atitudes? Por que defender determinados pontos de vista? Por que defender determinados princípios? O que a gente depreende disso? Vamos seguindo. Nós temos que a atitude filosófica, ela implica em levantar as razões para determinadas escolhas, em fazer sempre uma indagação, sempre um porquê, né? Sempre uma reflexão crítica. E quando se indaga, significa que não se aceita as coisas da forma como são explicadas, né? Sempre tem uma reflexão crítica. Elas não aceitam as coisas como elas já se apresentam, né? Sempre tem uma dúvida subjacente, sempre tem uma interrogação. Pera lá. Por que isso? Como se deu isso? Sempre indagando sobre os problemas, certo? Não aceitando de imediato as coisas como elas são de logo apresentadas. Então, a atitude filosófica requer tomar distância das coisas para podermos analisarmos ela como se fosse a primeira vez que elas estão sendo observadas. Então, quando se apresenta um problema, né, segundo a atitude filosófica, nós paramos, né, analisamos a situação como se fosse a primeira vez que ela estivesse sendo apresentada para a gente, e aí sim a gente começa a fazer as reflexões, certo? Avançando, nós temos que a atitude filosófica ela tem duas características, uma positiva e outra negativa. A negativa diz respeito ao aspecto negativo em dizer que, não ao senso comum, ao estabelecido, ao que já está posto como verdadeiro na experiência cotidiana. E, na positiva, estamos em indagar sobre a razão das coisas, buscar compreender o que são as coisas que cercam a vida de cada um, de onde vieram as ideias que julgamos adequadas, buscando, né, sempre questionar os motivos das coisas como são e não de outra forma. Levam à atitude crítica do indivíduo, analisar as coisas como se fosse a primeira vez, conforme dito para vocês. Podemos dizer que o grande mérito, então, a grande contribuição da filosofia é o quê? Desenvolver no ser humano a capacidade de raciocinar sobre as coisas.
né? Ter essa reflexão sobre as coisas, possibilitando a construção de respostas. A razão é considerada por muitos teóricos, perceba, atenção, como uma das faculdades mais elevadas do ser humano, cuja função é a de ordenar o conhecimento. Ela deduz e induz, demonstra estabelecendo as relações entre os fatos. Certo, pessoal? Então, importantíssimo, está no livro de vocês, na página 35. Então, a razão é considerada por muitos teóricos como uma das faculdades mais elevadas do ser humano. Certo? E aí nós temos uma ruptura entre a ciência e a filosofia. E o diferencial está principalmente no método. Lembra que método é o quê? Caminho, certo? O que marca o método científico é diferente daquilo que marca o método filosófico. Um dos grandes problemas da ciência é que nem sempre o cientista busca aplicar os princípios filosóficos às suas práticas, o que leva a justificar atitudes nada éticas em nome do desenvolvimento científico. Então, pessoal, perceba que um grande entrave, um grande problema da ciência é que nem sempre o cientista ele vai utilizar os princípios filosóficos nas suas práticas, né? Então, ele muitas vezes pode romper com a ética em nome do desenvolvimento científico, certo? O trabalho da ciência pressupõe o trabalho da filosofia, ainda que o senso comum não saiba disso e continue a propagar que a filosofia é mera abstração. Então nós podemos ver muitos conceitos na sociedade no sentido de que filósofo é apenas devagar ou ficar pensando e voando nas coisas. Não, é um conceito errado. Né? A filosofia não é mera abstração, certo? A ciência incorpora muito do processo filosófico, principalmente quando aplica ao método científico a busca da certeza a partir da demonstração racional, certo, gente? Então, o trabalho da ciência pressupõe o trabalho da filosofia. Então, o senso comum fica propagando aí que a filosofia é mera abstração. Não. A ciência, ela vai utilizar muito do processo filosófico. Nós temos que a filosofia não pode ser confundida com devaneios, reflexões sem sentidos, como já foi falado para vocês, uma vez que ela vai questionar problemas reais, utilizando a razão para alcançar a explicação dos fenômenos de maneira eminentemente acertada, certo? O compromisso da filosofia é com a verdade por meio da sabedoria. E nós já vimos a ética como um princípio filosófico. Nós vamos fazer agora algumas reflexões sobre essas questões éticas. Em uma época de crises de paradigmas, de valores e de conduta, a filosofia ela é muito requisitada, ainda mais falando sobre a ética. E a ética nós temos que é uma ciência prática e normativa que estuda a moral e determina o que é bom, e a partir desse ponto de vista como se deve agir, ou seja, é a teoria ou a ciência do comportamento moral. Na prática, agir eticamente é agir de acordo com os princípios e os preceitos da moral instituída. É o seu modo de ser, o seu caráter. O que é bem para um pode não ser bem para o outro. O bem, numa visão eminentemente filosófica, é um valor moral importantíssimo que deve pautar a finalidade da existência humana, buscando a felicidade de todos. Fazer o bem não é pensar em si próprio, mas contribuir para uma postura de alteridade, ou seja, o meu eu só existe em contato com o existir do outro. Então, pessoal, a gente pode ter como exemplo hoje, né, com essa pandemia do Covid-19, do coronavírus, em que nós vimos ainda muitas pessoas não se preocupando com o outro, né? Sabemos que o público-alvo de risco, na verdade, são os idosos, né? E nós vemos muitas pessoas, né, jovens dizendo, não,
eu não tenho problema, eu vou conseguir sair bem dessa. Mas não se preocupa com o outro, não se preocupa com os idosos, né? Com a felicidade de todos. Então, o bem, numa visão filosófica, é um valor importantíssimo que o que pauta a existência humana, buscando o que a felicidade de todos. Fazer o bem não é pensar somente no eu, mas sim pensar em toda a coletividade, certo? E a moral, conjunto de costumes, crenças, valores de uma pessoa ou grupo social, que orienta sobre certo ou errado de uma ação. Nós temos aqui moral e ética. Não, vale lembrar que moral refere-se aos costumes de um povo, seguindo as suas tradições, religiões e culturas. Por exemplo, nós, latino-americanos, para nós pode ser imoral um homem ter várias mulheres, a poligamia. Essa imoralidade não é um agravante ético, pois para os muçulmanos que para eles é uma prática normal, certo? Os moralistas defendem os costumes, os valores, a tradição. A ética defende a argumentação filosófica, pautando sempre como devemos nos comportar. A ética implica o dever de fazer o bem por princípio interno e não porque é tradição. Por fim, a ética implica no esforço em compreender os motivos que nos levam a adotar essas condutas, se são adequadas ou não e se precisamos adotar outras regras. A ciência não é naturalmente ética, ou seja, a ética não é condição para que se realize estudos científicos. Tanto é que muitas pesquisas ocorrem, inclusive financiadas com recursos públicos, sem que haja um esclarecimento sobre sua importância na melhoria das condições da vida da maioria da população. Então, pessoal, preste bem atenção. A ética não é condição para que se realize estudos científicos, né? Nós podemos ver hoje, e aí vocês podem até, se quiserem pesquisar depois, que na China um cientista fez pesquisas para referente à clonagem de humanos. Perceba a que ponto, né, a ética foi utilizada nos estudos, né? Pesquisas em humanos sobre clonagem. Até que ponto a ética foi utilizada, né? Ou pesquisas em animais, né? Sem ainda comprovar a importância de melhoria na condição de vida da pessoa, da população, na verdade. Então, perceba, né, se a ética está sendo utilizada, é condição para realizar esses estudos científicos, certo? Então, bastante atenção nessas questões também. A ética impõe, perceba, certo limite e restrição em relação às condutas e opções a serem feitas. Quando você pensa na utilização de seres humanos em experimentos, como eu falei para vocês agora no exemplo, com certeza analisa os limites éticos de tais condutas, principalmente quando nós vamos vincular isso a questões econômicas, né? Então a gente vê, pronto, é economicamente viável, então pode. Sim, mas eticamente isso é permitido, né? Essa conduta é ética ou não? Então vale a pena fazer essa reflexão sobre esse princípio. Nós temos que a ciência e a filosofia são tipos de conhecimento que buscam o melhor entendimento do mundo, da realidade, levando à criação de melhores formas de vida para os seres humanos. A ciência tem características específicas, mas precisa do apoio da ética para melhor orientar suas escolhas. Então não é abrir inadvertidamente a ciência para pronto. Um exemplo, né? Pode pesquisar sobre tudo, fazer teste em tudo, né? Sem nenhuma ética. Não, nós temos que alinhar o princípio ético também na ciência. Temos como isso que a ciência é um conhecimento que não é neutro, está vinculado a interesses que nem podem ser considerados justos ou bons para as pessoas. Um exemplo, as pesquisas científicas, como eu falei para vocês, né, de clonagem, que até hoje cria, né, ainda por parte da população a repulsa, né, e uma contradição entre a
até mesmo os estudiosos, né? Nesse caso que foi citado para vocês, desse pesquisador chinês, a academia, né? Os pesquisadores, os médicos, os cientistas, muitos, na verdade, se voltaram contra, porque disseram que ultrapassou os limites da ética, certo? Nem sempre o desenvolvimento científico ele vai poder justificar determinadas atitudes ou escolhas, certo, pessoal? Nesse sentido, a ética e a ciência ela deve ser vista como parceiras no processo de desenvolvimento dos conhecimentos, que tenham como objetivo central a melhoria nas condições de vida da população, independente de sua condição econômica. Então, a ética e a ciência sempre andando de mãos dadas. Chegamos aqui na parte agora, tendo em vista todo o conhecimento filosófico, a atitude filosófica, vamos falar sobre o conhecimento científico, mais sobre o conhecimento científico, lembrando que nós falamos na primeira aula, na segunda aula, certo? E o conhecimento científico, especificamente no método experimental. Galileu estabeleceu as bases da experimentação, sendo o método por ele estabelecido, conhecido como indução experimental, pois é a partir da observação dos fenômenos, de casos particulares, que é possível chegar a uma lei geral. Francis Bacon, né, contemporâneo de Galileu, também afirmava ser importantes a observação e a experimentação, reforçando o valor sempre da experimentação. As bases do método científico moderno foram dadas por René Descartes, afirmando que a natureza deveria ser modificada em favor do homem, sem, contudo, se valer dos sentidos que, segundo ele, poderiam não conduzir ao conhecimento verdadeiro. Então, para René Descartes, pessoal, somente o pensamento e a razão é que seria um caminho para o conhecimento, né? Ele dizia ainda que tem mais, por meio da matemática, da racionalização. Então, outro aspecto destacado por esse teórico é que para conhecer o todo é preciso dividi-lo em partes, havendo também a necessidade de separar o objeto do observador. Nós temos que o método experimental segue algumas etapas. Inicialmente, a observação e dúvida. Lembra que eu falei para vocês? Sempre duvidando, né? De maneira que a falta de informação sobre um determinado fenômeno leva ao quê? A uma indagação, a um questionamento, a um problema. Na sequência, a necessidade do levantamento de hipóteses, que seriam quê? Respostas provisórias. Por meio dessas hipóteses, vão se construir o quê? Respostas para o problema formulado. Respostas que dá para ser minimamente aceitas. Em seguida, é preciso testar essas hipóteses, de modo a verificar se o quê? Se respondem adequadamente ao problema apresentado. A depender do problema colocado, são diferentes as formas de testagem das hipóteses, delineando o caminho da experimentação. Então, perceba a concatenação de ideias, percebam as etapas. Primeiramente, observação e dúvida, indagando surgimento de um problema. Depois, respostas preliminares, respostas previsórias para esse problema, certo? Depois, respostas plausíveis, né, para esse problema, né, já falamos. E em seguida, o teste dessas hipóteses, verificando se responde ao problema que foi apresentado. E a depender desse problema que foi colocado, vamos chegar na etapa da experimentação. No método experimental, nós temos que outras situações devem ser criadas para alcançar a estabilidade do resultado obtido. Vamos lá. Essa etapa é a etapa da generalização. Tendo os testes, a experimentação, respostas para o problema, é possível dizermos que o conhecimento que foi produzido, ele é tido como verdadeiro, certo?
desde que tenham manifestações semelhantes. Daí é que o conhecimento científico produzido se transforma numa lei científica, levando a previsões do comportamento da realidade. E aqui nós temos uma revisãozinha dos 4 tipos de conhecimento. Conhecimento popular, ele é valorativo, reflexivo, assistemático, verificável, falível e inexato. Esse conhecimento popular é o que nós conhecemos também de senso comum, conhecimento empírico. Nós temos o conhecimento científico, tendo características como real, contingente, sistemático, verificável, falível, aproximadamente exato, certo? Nós temos o conhecimento filosófico como características ser valorativo, racional, sistemático, não verificável, infalível e exato. Nós temos o conhecimento religioso, teológico, que ele é valorativo, inspiracional, sistemático, não verificável, infalível e exato. Há ainda algumas outras características do conhecimento científico. Ele é objetivo, descreve a realidade como ela é ou pode ser, empírico, sempre baseado na experiência, fenômenos e fatos, racional, mais assente na razão e na lógica do que na intuição, replicável, as mesmas condições em diferentes locais e com diferentes experimentadores devem replicar os resultados. Já falamos aqui quando citamos o método experimental, falando sobre o conhecimento científico. Ainda, sistemático, tem uma concatenação de ideias, pessoal, tem uma organização, é coerente nos seus elementos, certo? É um conhecimento ordenado, ok? Metódico, obtido através de procedimentos e estratégias, comunicável, sempre claro e preciso, analítico, procura ir além das aparências, adentrar na complexidade dos fenômenos, e cumulativo, conhecimento que se ensaia, constrói, estrutura com base em conhecimentos anteriores, certo? E aqui as fontes bibliográficas para vocês estudarem, pesquisarem. Nós temos o livro de vocês e mais outras bibliografias, né? Chamo a atenção aqui para o livro Convite à Filosofia, de Marilena Chauí, já citado em sala, certo? E o livro de vocês, mostrando para vocês aqui, seção 1.3, Conhecimento Filosófico, onde vocês vão poder encontrar a aula completa, ok? Lembrando que nós esgotamos o assunto no livro e ainda indicamos uma bibliografia complementar, ok? 1.3, vou estar passando aqui para vocês. O assunto não é muito grande, vocês ainda têm aqui atividades para fazer, avançando. 1.4 também, certo? Ok, pessoal? Então, vamos reforçar a leitura do nosso livro, certo? E também da bibliografia complementar, respondendo as atividades do AVA, respondendo as atividades do livro. Vocabulário. Gosto sempre dessa seção aqui no livro, desse tópico, porque aqui tira dúvidas de algumas palavrinhas. Evidência, quando nós falamos sobre evidência. O que significa evidência? É a prova, aquilo que é visível, admissível, manifesto, algo que está claro para todas as pessoas. Experimentalismo, sempre demonstração dos fenômenos por meio da experiência. Hipóteses, premissas dentro de uma determinada teoria, que podem ser validadas com base em um método científico. São as nossas respostas provisórias, né, para aquele problema, as respostas preliminares. E verdade científica, no âmbito da ciência, é a possibilidade de confronto entre o pensamento e o objeto. Ela nasce do julgamento da mente a respeito da realidade. Não se pode confundir plena verdade com pleno conhecimento, certo? Então aqui, pessoal, mais ainda sobre o assunto.
ok? Então, nossa aula hoje, conhecimento filosófico 1.3 e conhecimento científico 1.4, ok? Perceba que sobre conhecimento científico nós já falamos na primeira aula, na segunda aula e agora especificamente sobre o método experimental, certo? Então, falamos sobre o conhecimento filosófico, conhecimento científico, mostramos onde se encontra o assunto no livro de vocês, respondendo as questões do AVA, respondendo as questões do livro e também consultando bibliografia complementar, ok? Qualquer dúvida, estamos à disposição. Bons estudos, tudo de bom, grande abraço.